Londres, capital da Inglaterra, é uma das maiores cidades do mundo. Eu já não tenho mais esses números, porque antigamente a gente sabia que Nova York era maior e depois Tóquio, que já se aproximava, e Londres era uma das grandes também. Mas hoje já tudo mudou. Já tem a cidade de Xangai, na China, Bombai, na Índia, Cairo, no Egito, São Paulo, no Brasil, cidades imensas que já ultrapassaram algumas dessas. Então eu não sei mais o ranking. Eu sei que todas essas são cidades imensas, de uma população colossal. E na África também. A gente sabe que há imensas cidades no mundo com 20 milhões de habitantes. E Londres é uma dessas grandes cidades do mundo. Recentemente houve uma eleição e o prefeito foi eleito. O que ficou assim marcante no mundo inteiro, ele é muçulmano. Ele é paquistanês, filho de um homem que emigrou para a Inglaterra, tem 7 filhos. Os ingleses não querem ter mais do que um filho. E quando eles querem ter filho, os muçulmanos estão presentes na Europa inteira e eles têm sempre muitos filhos. Por exemplo, o pai, né, do prefeito de Londres, ele se chama Sadiq Khan. Sadiq Khan. O pai dele tem 7 filhos e ele foi criado num bairro pobre e depois, trabalhando, estudou, fez direito, se tornou advogado de direitos humanos, se tornou muito conhecido, ministro e, por fim, ele se candidatou e venceu as eleições para prefeito da cidade de Londres. Ele teve mais de 1.300.000 votos, resultado recorde lá na história da Inglaterra, mais do que qualquer político na história do país. Um muçulmano, Sadiq Khan, está nessa posição. Ele é muito simpático, assume a situação dele, ele diz: eu sou muçulmano sim, eu sou inglês, eu sou britânico, eu sou europeu, eu sou a favor dos direitos humanos, eu sou a favor, etc, etc. E ele assume tudo aquilo. E quem votou nele não votou enganado. Bom, há um detalhe assim muito importante. Uma das pregações dele na campanha política era de abertura contra o isolacionismo. O que significa isto? A Inglaterra é uma ilha e ela sempre desenvolveu uma cultura muito própria, uma ideia muito própria que, de certa forma, passou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram um país separado do mundo. Eles faziam acordos com todos os países do mundo, mas eles tinham uma vida própria, um jeito próprio de ser, herdado dos ingleses. Tanto Inglaterra quanto os Estados Unidos foram países forjados na sua cultura, no seu jeito de ser, pela tradição cristã. A Inglaterra até hoje tem uma influência cristã muito grande e os Estados Unidos também. Porém, um dos trabalhos principais do diabo é preparar esses países, a Inglaterra e os Estados Unidos, para se integrarem à Europa, e isto para formar o reino do anticristo. Há ainda muito nos Estados Unidos uma pregação contra essa integração. E o responsável por essa pregação se chama Donald Trump, que está em campanha nos Estados Unidos. Ele prega: a América é para os americanos, nada de ficar entupindo os Estados Unidos com imigrantes. Nós vamos dificultar
a vinda de imigrantes para os Estados Unidos, porque temos que defender os Estados Unidos para os americanos. Bem, a mesma pregação existe na Inglaterra também. E em junho, agora, mês que vem, a Inglaterra estará fazendo uma votação, uma espécie de referendo, para decidir se eles se integram à Europa ou se eles continuam separados da Europa. De fora, o presidente Barack Obama dos Estados Unidos já está entrando na Inglaterra, fazendo uma campanha para a Inglaterra se unir à Europa. Ele é um instrumento do anticristo, o Obama. Na Inglaterra, o prefeito agora de Londres, eleito por uma esmagadora votação, o muçulmano Sadiq Khan, muçulmano, prefeito de Londres, capital da Inglaterra, está pregando que a Inglaterra não pode se isolar, tem que se integrar com o resto da Europa. Há uma tática muçulmana de tomar a Europa pelo aumento da população. Eles vão para lá, imigrantes de todo jeito. Muçulmanos continuam muçulmanos na Europa. E eles vão abafando a pequena, hoje já pequena, ação cristã da Europa. Os muçulmanos vão gerando filhos em quantidade grande. Uma família muçulmana tem cerca de 10 filhos. Esse caso aí do Sadiq Khan, 7, mas às vezes tem mais de 10. São muitos filhos e eles vão inundando a Europa de filhos muçulmanos. Bem, esta é a ideia para influenciar a Europa. Agora eles querem integrar a Inglaterra para influenciar a Inglaterra também. E integrar os Estados Unidos para ficar junto, formando a base do reino do anticristo. E, assim, de uma forma inesperada, quem aderiu a essa mensagem foi o cristão David Cameron, o primeiro-ministro da Inglaterra, conservador. Mas ele também foi convencido por esse canto da sereia para integrar também a Inglaterra na Europa. A população está dividida, meio a meio, mas há uma campanha muito forte a favor da integração da Inglaterra no restante da Europa. Resultado, para nós vemos o seguinte: quando se completar essa integração, Estados Unidos, Inglaterra e Europa, é só aparecer o anticristo que vai ser o governante disso tudo. Se isto acontecer nos Estados Unidos, o Donald Trump não ganhar, a Hillary Clinton, que está na frente, vencer, e na Inglaterra a população decidir por uma maioria simples que deve se integrar à Europa, o palco para a aparição do anticristo já estará pronto. E eu entendo que vai ser muito breve realmente, ou seja, o arrebatamento está muito perto.